Morre policial militar baleado por foragido de saidinha. Bruno Musa. O assunto é triste, como você falou, mas talvez a palavra que descreva para mim essa parte de saidinha é mais uma bizarrice dessa república de bananas que a gente tem aqui no Brasil hoje, né? A gente estava falando antes de entrar no ar aqui, ao longo da minha vida eu morei já 6 anos na Espanha, 1 ano e meio nos Estados Unidos com meus pais, e todas as vezes que eu viajo ou vou morar em outro lugar, eu converso sobre isso, e eu até hoje, me corrijam se eu estiver falando besteira, eu não conheço nenhum lugar que tenha uma previsibilidade legal de você dar a saidinha a alguém que esteja condenado e simplesmente vai à rua e confiar numa pessoa que tem como meio de vida não respeitar a lei, e como é que ele vai voltar no dia depois do Natal? Claro que tem pessoas que são exceções, mas assim, a grande maioria provavelmente não vai cumprir isso porque tem como meio de vida o crime. E quando o Rafael falou que um dos pilares que o Brasil acabou como democracia foi quando desarmou a população, eu acho que se nós olharmos os regimes mais sanguinários da história, também foram os mais eficientes em desarmar a população. Né? Afinal de contas, está muito claro que um povo, quando ele é desarmado, ele é incapaz de brigar contra quem detém o monopólio das armas. É uma obviedade tão grande que às vezes eu acho que nós aqui somos, talvez eu falo assim, cara, não é possível que... eu acho que eu sou burro e não consigo enxergar a tão obviedade que é isso e eu que estou errado. Então eu acho que quando acontece esses pontos, expõe essa bizarrice que esse sistema no Brasil vive. Mas parece que, quando a gente tem a mídia que pouco noticia isso, grande parte da população simplesmente ouve uma vez e deixa passar. Por isso que eu acho que grande parte do que nós estamos vivendo aqui, ou do que vocês fazem aqui, ou eu faço produzindo meus conteúdos, que é muito mais econômico, política econômica, é mostrando que não tem mudança na sociedade se não for, na minha opinião, pela batalha das ideias. Enquanto as pessoas não continuarem acreditando que aquilo que o governo, principalmente esse governo que a gente tem, fala é uma verdade, aqueles políticos seguirão minimamente para se reeleger e manter o poder, tentando satisfazer o mínimo do mínimo que essa população, com uma ideia distorcida, tem. Ou seja, se a gente não entender que a mudança é na base da sociedade, repito, numa batalha das ideias, para as pessoas entenderem que estão sendo manipuladas, enganadas por um governo que simplesmente quer tomar o controle de tudo, como já tomou aqui no Brasil, continuaremos vivendo essa bizarrice, com perdão da palavra, que a gente vive no Brasil. A gente vê que a representação popular não existe no Brasil. Só que existe para aquelas pessoas que são transgressores da lei, que estão presos, cumprindo penas, mas o Estado é incapaz de mantê-los presos. E eu já vou passando a palavra aqui para vocês, o meu escritório aqui atrás é a Faria Lima. A Faria Lima está insuportável. Virou normal você não tirar o celular do bolso quando você sai para almoçar. Cada semana alguém é assaltado aqui e a inversão de valores é totalmente ao contrário. Eu vejo as pessoas quando chegam aqui do almoço, aqui na minha empresa, aqui em São Paulo nós somos 100 e poucas pessoas, eu vejo as pessoas chegando e falam, puta, roubaram meu celular. Mas também você é um idiota, tirou do bolso. E a gente normaliza esse tipo de situação onde o idiota é quem tirou o celular do bolso e não aquele vagabundo que está sentado aqui na esquina, que a gente percebe e vê, tá? Você dobra a esquina aqui, os caras estão 5, 6 deitados, fumando maconha aqui na rua, estão lá prontos para você tirar o celular do bolso, ele toma. E você é o idiota. E o ser humano tem uma alta capacidade de adaptação em que a gente percebe que nós normalizamos esse tipo de situação. Se vocês me permitem mais um minuto, eu estava passando o Réveillon aqui na casa no sítio do meu sogro, e lá estava também um cunhado nosso. E aí, ele é do Rio de Janeiro, está morando em São Paulo faz 6 meses. E eu, numa conversa com ele um dia à noite, tomando vinho, eu falei, cara, você já sentiu a violência no Rio de Janeiro? Ele, não, nunca, tal. Eu acho que tá perigoso, mas falam muito mais. No dia seguinte, a gente voltou no tema. E ele começou a me contar, quando era adolescente, que várias vezes ele deixou de ir à escola, ele morava naquele condomínio de casas na Gávea, que é muito perto da Rocinha. Me contando uma vez que o carro da irmã dele teve uma bala perdida no teto, que os bandidos da Rocinha escondiam no condomínio os carros roubados, mas que lá era super seguro, que ele deixava de ir à escola porque muitas vezes tinha tiroteio. Aí eu falei, mas cara, ontem você me falou que não percebe.
ele pegou e falou assim, é verdade, eu normalizei isso. E é o que está acontecendo no Brasil. Quando esses vagabundos saem da cadeia e nos roubam aqui fora, a gente aprende a normalizar. E o que o governo faz, que também vive dos crimes esse governo, é normalizar essas pessoas e criminalizar nós, que somos aqui empregadores, empregando mais de 100 pessoas, tentando sobreviver, pagando esse monte de imposto para sustentar esse estado nefasto que é o Brasil hoje.